Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Ele come com os pecadores. A convivência de Jesus com os pecadores e pessoas de má fama deixava incomodado os opositores, os inimigos. Seu gesto ia à contramão da tradição que os mestres eram tratados com reverência, sendo impensável vê-los se misturarem com pessoas excluídas, pessoas excomungadas pela religião. Então, Jesus era muito livre em relação a isso, enxergando não o pecado, e sim a oportunidade de conversão. Jesus enxergava naquela pessoa uma pessoa já transformada, uma pessoa que podia estar numa situação de pecado, mas que seria atraída para o caminho da conversão. No entanto, os opositores de Jesus achavam absurdo que ele fizesse essa convivência com essas pessoas de má fama. E, ao contrário de Jesus, eles marginalizavam, segregavam, excluíam essas pessoas. Ser segregado, marginado pela religião, era a mesma coisa, correspondia a também ser excluído por Deus. Quem estava a serviço de Deus, como Jesus, teria a obrigação de jamais entrar em contato com quem a religião marginalizava. Então, era uma religião que pregava isso. Quem estava dentro da religião, quem estava a serviço de Deus, não podia ter contato com essas pessoas impuras, pecadoras. Jesus recusou-se a dar crédito a essa mentalidade. Longe de marginalizar a Deus, interessa trazer para junto de si os pecadores. Então, ao invés de marginalizar, a vontade de Deus é que os pecadores voltem para Ele. Na condição de filho, Jesus só poderia seguir o exemplo do Pai, o Pai misericordioso. Daí, sentir perfeitamente bem na convivência com os pecadores. Todos são filhos de Deus, todos podem mudar, todos podem ter uma nova vida. Os discípulos de Jesus são desafiados a deixar de lado os preconceitos e seguirem o testemunho do Mestre. Nós também, então, somos convidados a olhar pessoas que podem mudar, se converter. A intransigência deve dar lugar à benevolência. E aí a pergunta: eu sou uma pessoa intransigente ou sou uma pessoa benévola? A acolhida deve ser, então, um imperativo, independente da condição da pessoa. A disposição de mostrar aos pecadores o caminho da salvação será uma missão incontornável. Claro, acolher todos e mostrar o caminho da salvação. Não é a mesma coisa que ser conivente com o erro e o pecado, mas sim, com caridade, mostrar o caminho que se deve seguir. Não adianta a truculência, não adianta a intransigência, não adianta fazer com que a pessoa queira engolir de goela abaixo o que nós pensamos, o que nós achamos, e sim no diálogo. A partir do seu testemunho, você ir mostrando o que é o melhor, o que é realmente o que dá sentido, não forçar a pessoa a se converter. Como mestre, deverão pautar-se pelo princípio. Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, são os impuros, são os pecadores, são os que têm pecados grandes que precisam, então, da salvação e da misericórdia de Deus. E agir como o mestre que veio chamar os pecadores à conversão. Então, nós também devemos ter essa mentalidade e agir dessa maneira.
Frase para a nossa oração. Senhor Jesus, tira do meu coração os preconceitos que me levam a marginalizar as pessoas e me ensina a ser como tu, solidário com os pecadores. Senhor Jesus, que o Senhor tire do meu coração esse distanciamento das outras pessoas por causa dos erros que elas cometeram, mas que eu possa me aproximar, levando o teu amor, levando a tua luz, para que elas possam por si mesmas decidirem, escolherem, ter uma experiência de conversão, entrar por este caminho, o caminho da vida. Que a minha vida seja luz, para que essas pessoas se sintam atraídas a viver de forma diferente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.